Atos capítulo 5, versículo 33 em diante, diz assim: Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhe disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. E depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles lhe retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Te damos graças, Senhor, por esses primeiros dias do ano, por estarmos aqui, por tudo voltar ao normal. Louvamos o Senhor, Deus, pela vida normal, pela família que nós temos aqui, Senhor, nossa família cristã, que ora nos reunimos, Senhor, para poder compartilhar e estudar a palavra do Senhor. São os mesmos textos, as mesmas palavras, é o mesmo livro, Senhor, que nós temos nas mãos, mas certos de que o Senhor tem uma palavra nova aos nossos corações. Uma palavra que levará ao nosso direcionamento no dia a dia, e os dias seguem os mesmos também, mas na certeza de que o Senhor está conosco, nos abençoando e falando sempre ao nosso coração e nos guiando naquilo que realmente precisamos nos endireitar, Senhor. Nos abençoe, e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que texto maravilhoso, né? Esse texto aqui eu já li diversas vezes, né? Um texto também bem pregado por todos nós, e que, lido de uma maneira diferente, a gente pode ter um entendimento diferente acerca dele, né? Sobre Gamaliel. Já vi tanta coisa sobre Gamaliel. O povo gosta de Gamaliel, né? Mas quando você lê o texto dentro de um contexto, ele tem uma outra ideia, uma outra visão diferente. E é um texto que vai trazer algumas coisas para a gente pensar. A partir do versículo 12, os discípulos estão fazendo um monte de milagres, muitos milagres. Milagres extraordinários, né? Gente sendo curada, libertada dos espíritos imundos. O negócio está fluindo de uma maneira assim muito violenta, a ponto de causar ira naqueles que não aceitaram o Evangelho. Ao contrário, aqueles que abraçaram o Evangelho estão felicitando juntamente com os apóstolos, e toda essa alegria por parte desses que aceitaram o Evangelho estão aqui, né, na companhia dos discípulos, dos apóstolos, e sendo contemplado por todos esses milagres, né, muitos milagres até interessante de ver e de pensar, porque a sombra de Pedro, né? As pessoas não queriam nem tocar em Pedro, só na sombra dele, né? Então, seria interessante passar perto da sombra de Pedro para poder receber alguma virtude da parte de Deus
E isso não incomodava, né? Pedro, por exemplo, né? Eu fico pensando assim, a sombra, imaginando a minha sombra curando as pessoas, né? O que seria de mim, né? É porque Deus não asa cobra. Desce asa cobra. Então, graças a Deus que era a sombra de Pedro, não a minha sombra, não a sombra de algumas pessoas, que tem cara que nem sombra tem, mas se acha demais, né? A gente vê esses camaradas, esses apóstolos, essas pessoas assim, em que elas se sentem melhores do que Pedro, melhores do que esses apóstolos aqui. Eu já vi frases desses ditos apóstolos do século 21, dizendo que eles estão vivendo um momento muito melhor, muito mais especial do que esses irmãos da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos. É claro que cada tempo tem o seu tempo, cada momento tem o seu momento, tem a sua especialidade, mas aí né? Aí é muita prepotência para poder se achar melhor, né, no sentido de pessoas que tiveram o privilégio de andar com Jesus e que tiveram o privilégio de ter a sombra deles, né, curando as pessoas, e aí alguém chegar no século 21 como nós e dizer que estão vivendo um momento muito mais especial do que esse, é difícil, aí é violentar a palavra do Senhor. Mas de pensar que a sombra de Pedro era legal curar, porque Pedro não ligava com isso. Pedro não estava fazendo uma apologia à sua sombra. Pedro não montou um ministério, né? A sombra de Pedro não montou esse ministério. Pelo contrário, né? Graças ao Senhor que era a sombra de Pedro. E eu acredito que os outros apóstolos, né, também tiveram o mesmo privilégio. Mas isso causou um certo descontentamento, uma certa fúria e inveja por parte de alguns saduceus, de alguns fariseus, de algumas pessoas importantes naquela época. A ponto de montar tudo de novo, né? Parece que essa cena se repete. Ela vai se repetindo ao longo de Atos dos Apóstolos, né? Os apóstolos fazem um grande milagre, acontece um rebuliço no meio da cidade, de Jerusalém, e aí eles montam o sinédrio, vão julgar esses camaradas, vão prender, vão soltá-los, eles vão sair de novo, depois vão voltar de novo para o sinédrio, vão ser julgados de novo. As coisas vão se repetir na medida em que alguma coisa extraordinária aconteça. E aqui está acontecendo o seguinte, muita gente está sendo curada. E aí vão montar o sinédrio. Já foi dito, redito, sobre o que significa esse sinédrio, quem eram as pessoas que participavam desse sinédrio. Mas é bom a gente sempre lembrar, sinédrio era aquelas pessoas importantes da época. Quem eram esses camaradas? Eram os sábios, eram os filósofos, as pessoas que sabiam ler e escrever. Num tempo onde a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, esses caras sabiam ler e escrever, e mais, sabiam ler e escrever e entender o que estava lendo. Tinha uma oratória fantástica. Ouvir esses camaradas, como a gente vai ver aqui o caso de Gamaliel, ouvir esses camaradas é fantástico, porque tem uma oratória, tem um conhecimento intelectual. Esses caras conheciam sobre política, sobre astronomia, conheciam sobre medicina, conheciam sobre as leis de Deus. Eles tinham conhecimento de um pouquinho de cada coisa. Esses caras sabiam entrar e sair. Conhecimento de política. Eram os sábios dessa época. Só que é interessante, desde já, a gente está pensando, porque esses camaradas eles vão rejeitar aquilo que está acontecendo através dos apóstolos, e essa propagação do evangelho através dos apóstolos, e o que está acontecendo no meio das pessoas, eles vão se enfurecer e eles vão rejeitar esse evangelho não com o intelecto. Começa a pensar, homens que usam o intelecto, que são hábeis em usar o raciocínio, que são rápidos com o raciocínio, que são racionais em tudo que eles fazem. A ler eles interpretam de maneira racional, interpretam a vida, a política, a filosofia e todas essas coisas de maneira racional. A mente desses caras estão 1000 por hora. Mas quando eles estão diante do evangelho, e a rejeição que eles estão diante do evangelho, leva a eles o quê? A furtar a mente. Agora eles vão rejeitar o evangelho, não de maneira racional, mas de maneira irracional. Isso é interessante a gente pensar. Porque vamos pensar racionalmente. Qualquer pessoa que pensasse racionalmente iria abraçar o evangelho. Porque o que é o evangelho?
né? E, inclusive no questionamento de Gamaliel. Gamaliel vai questionar e vai dizer, não, teve Judas, teve Teudas, que eram 2 camaradas que eram revolucionários, que traziam espada na mão, que lutavam para trazer guerra e tantas coisas, ao contrário do Evangelho. Percebe isso? Qualquer pessoa que fosse pensar racionalmente iria pensar o seguinte: o Evangelho é um benefício para a religião e um benefício para Roma. O que esses caras estão fazendo? Eles estão vivendo uma vida independente do Estado. Não é isso que eles estão fazendo aqui? Eles estão ajudando os pobres, eles estão vendendo o que tem, dividindo uns com os outros. Não há fome entre eles e eles não estão perturbando mais o Estado. Não tem ninguém mendigando, não tem ninguém agora incomodando o Estado, não tem ninguém agora... porque isso aqui era um barril de pólvora. Os judeus aqui eram um barril de pólvora, qualquer coisinha. Os romanos andavam pisando em casca de ovos. Qualquer coisinha, isso aqui explodia. Por quê? Por causa das revoltas, questão religiosa, questão de fome, de miséria e tantas coisas. E o Evangelho está vindo para combater isso, combater a miséria. Gente sendo curada. Quando tem muita gente doente, o que a gente faz? A gente lota o SUS, não é assim que a gente faz? E aí os governantes ficam apavorados, meu Deus, medicamento e tanta coisa, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque as filas dos postos de saúde estão só aumentando e agora, e vira um tumulto. E isso pode acontecer aqui, uma revolta de gente ficar insatisfeita, e aí vem câmera, aí vem repórter, vem um monte de gente. Não é assim que acontece? O que esses caras estão fazendo? Estão limpando o tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Pouca gente no tanque de Betesda. O tanque de Betesda está vazio. O tanque de Betesda é um posto de saúde vazio. Não tem ninguém ali mais. Por quê? Porque o Evangelho chegou. Então vamos pensar racionalmente. Esses caras estavam pensando racionalmente? Não estavam. O que significava a religião aqui para esses? O que significava esse sinédrio? O que significava essas pessoas inteligentes, esses sábios aqui para esse período? O que significava? Era gente que estava ali para trazer paz para aquela região. Era bom para a religião e bom para Roma. Então Roma olhava, por exemplo, para Gamaliel e os demais que faziam parte daquele sinédrio, daquela cúpula, olhavam para eles e viam neles aquelas pessoas que serviriam o quê? De um meio regulador no meio daquela região, que é uma pólvora, que é um barril de pólvora. É bom essa religião estar aí. Por quê? Porque se essa religião está aí, esses homens aí vão controlar a fúria desses homens. Porque senão, uma hora ou outra, levanta um Teudas e um Judas aqui, aí o trem desanda. Então era bom o Evangelho, em todos os aspectos, socialmente, politicamente, é bom para a religião, porque estão só fazendo o bem. Só que quando eles estão diante do Evangelho, eles não, aquilo que eles mais usavam, que era o intelecto, que era a racionalidade, eles abrem mão para ver o Evangelho de maneira irracional. Por quê? Porque eles olhavam para tudo aquilo e eles interpretavam aquilo através do coração e não da mente. Porque o coração quer o quê? O coração só quer coisa ruim. O coração não quer coisa boa. Mas se eles pensassem racionalmente, eles iriam abraçar o Evangelho. Porque o Evangelho é para essa região, não só para essa região, mas para todas as eras, é um benefício para qualquer sociedade. E aí eles vão ser presos, né, aqui a partir do versículo 17, vão ser julgados, né, aliás, eles vão ser presos, depois vai ter aquele episódio que o anjo vai lá, tira eles dentro da prisão, né, tira eles dentro da prisão sem abrir a prisão, coisa de louco, né. Aí você pensa assim, agora eles vão embora, igual o Diego falou, agora eles vão dar linha na pipa, porque estão soltos. Não, aí eles vão voltar de novo para o templo, para pregar o Evangelho, tudo de novo, fazer tudo de novo. Aí amanhece o dia, eles vão lá na prisão, não tem ninguém, aí eles vão dizer, eles estão lá pregando, manda trazê-los, eles vão lá, vão se apresentar de novo no sinédrio, vão ter todo aquele julgamento, e aí vai levantar um homem chamado quem? Gamaliel. E quem era Gamaliel? Gamaliel era o cara do cara. Esse era o homem que era respeitado por todas aquelas pessoas. Gamaliel era um estudioso, um professor da lei,
muito renomado, da qual nós sabemos disso através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando vai falar de todas do seu currículo, ele vai dizer, eu fui treinado aos pés de Gamaliel. E ele fala isso com orgulho. Paulo não fala? Com orgulho. Não só pela pessoa boa, que era Gamaliel. Gamaliel, sem dúvida, era uma pessoa muito boa. E ele tinha um apreço, né, tinha um carinho, não só pelas pessoas do Sinédrio, porque ele vai falar e eles vão ouvir. Então, se eles vão falar e eles vão ouvir, agora você imagina esses caras enfurecidos. Se chegasse aqui, o César aqui, falasse alguma coisa, eles não iriam ouvir. Mas ouviram Gamaliel. Gamaliel era um cara muito respeitado, sábio, entendido, o grande filósofo, mestre da lei, e que tinha um respeito tanto com as pessoas sábias, tanto com as pessoas que compõem o Sinédrio, quanto com as pessoas do povo. Porque o texto vai dizer que ele era acatado por todo o povo. O povo respeitava ele. Gamaliel passava, vou tirar o boné. Opa, Gamaliel chegou. Era um cara muito conceituado. E esse camarada vai levantar, né, ele vai pedir para retirar os apóstolos, assim, retire eles por um momento e a gente vai discutir o que a gente vai fazer com ele. Aí Gamaliel levanta, toma a palavra e vai dizer o seguinte, não é legal o que vocês estão fazendo. Então vamos ter critério, vamos fazer diferente. Existiu 2 caras aí que, primeiro, levantou um tal de Teudas. A gente sabe pouca coisa sobre o Teudas, mas a gente sabe que ele levantou como uma espécie de um Cristo, de uma pessoa que se levanta como um libertador. Lembra que o povo de Israel está subjugado a uma nação maior, que era Roma. Então, Israel não vive mais um domínio próprio, mas vive sob o domínio de uma outra nação. Então, eles estão precisando de ser libertos. Aliás, essa era a ideia porque Cristo não foi aceito. Porque quando Cristo vai embora, um dos discípulos diz assim, Senhor, restaurarás tu o reino Israel? Ele está dizendo assim, a gente vai continuar indo sobre o jugo de Roma, ou o Senhor vai vir para tirar-nos do jugo de Roma? Né? Essa não era a ideia, e foi por isso que Jesus não foi aceito. Porque o Cristo que a nação de Israel esperava era o Cristo que viria libertá-los politicamente falando. Dar a eles novamente viver aquele período que, por exemplo, Davi viveu. Davi era soberano. A nação, na época de Davi, era soberana. Na época de Salomão, a nação soberana. Né? Pelo contrário, ela subjugava outras nações e não eram subjugadas por nação nenhuma. Já nessa época, não. Existe um império maior que domina sobre uma nação menor. E é o que está acontecendo aqui. E aí Teudas levanta como esse tal libertador. Eu vou libertar, eu sou o Cristo, eu vou libertar. E ele junta, diz o texto, 400 pessoas. Só que provavelmente esses cristos aqui que levantava de tempo em tempo, e a história da igreja, não da igreja, mas a história dos hebreus, vão dizer isso. A história dos judeus, que sempre levantava alguém como um libertador para tirá-los daquela mazela, e eles tinham eles como Cristo, mas Cristo levantava uma espada na mão, e aí levantava contra Roma, e aí a tragédia estava marcada, porque esses caras iam ser fortemente combatidos, como foi Teudas, por exemplo, foi combatido, morto, provavelmente, e morto, diz o texto, e aquelas pessoas estavam com ele, todo mundo morreu, o libertador, o povo corre, aí todo mundo vai embora. Levantou um outro camarada também chamado, isso Gamaliel contando a história, relembrando aqueles homens que já tinham ciência do que tinha acontecido. Levantou outro camarada chamado Judas, esse a gente sabe um pouquinho mais sobre ele. A gente sabe que quando a Roma foi subjugar as nações, ela passou a cobrar tributos. E quando passou a cobrar tributo dos judeus, do povo de Israel, o que aconteceu? Eles estranharam, falaram, puxa vida, nós vamos ter que pagar tributo para Roma? Além de viver tudo isso que nós estamos vivendo, ainda tem que tirar parte daquilo que a gente tem para poder sustentar Roma. Sim, vai ter que fazer. Isso trouxe uma certa revolta para o povo. E aí levantou esse tal de Judas.
E esse Judas aqui levantou como um cara dizendo o seguinte: ó, nós não vamos pagar tributo para Roma. Nós somos filhos de Deus e nós não pagamos tributo para Roma. E aí a gente sabe a tragédia que aconteceu. Foi fortemente também combatido e desapareceu. Então, se fala de Judas e de Teudas na história, porque tudo acabou. E Gamaliel vai usar essas duas histórias para dizer o seguinte, ó, pode ser, Gamaliel vai dizer, pode ser que esses camaradas sejam como Teudas e como Judas. Pode ser que seja uma questão política. Né? Vamos deixar eles aí do jeito que eles estão tocando o barco. Vai chegar uma hora que Roma vai intervir e esse camarada vai acontecer com Judas e com Teudas. Não vai dar em nada isso aqui. Agora, né? Agora os caras começam a pensar racionalmente. Agora tem um cara aqui que está pensando racionalmente. E aí ele vai dizer assim, mas se esse negócio é de Deus, aí não tem jeito. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, se esse negócio é de Deus, não tem Roma, não tem judaísmo, não tem nada que impede esse povo. E para a gente não se ver lutando contra Deus, vamos deixar a coisa andar. Aí o que eles fizeram? Ouviram. Né? Não mataram eles, porque o desejo deles era matar esses caras. Eles ouviram. Difícil esse povo ouvir alguém, mas ouviu Gamaliel. Ouviram em parte, né? Porque deu uma surra nos caras. Porque a surra dos caras era a surra, não era uma surrinha qualquer. A gente lê o texto assim, de maneira rápida, e pensa assim, a gente até pula, né? A gente lê bem rápido mesmo, a gente nem percebe que aconteceu alguma coisa aqui. Mas esses caras saíram com as costas rasgadas. Cada vergão dessa largura assim, ó. Sangue, a roupa colada no corpo, desfigurados. Porque a surra dos caras era a surra. E deram a baita da surra neles, eles foram para casa, cada um seguiu o seu caminho, não. Voltaram para o templo de novo, pregar o evangelho de casa em casa. Não aconteceu nada. Aconteceu que tem uns vergões agora nas costas, mas não aconteceu para eles nada. Continuou a mesma coisa. Aliás, disseram para eles não fazerem, e eles estão fazendo o que disseram para não fazerem. Eles vão voltar para o mesmo lugar onde eles foram apanhados e levados para o sinédrio e levados uma surra. Mas para eles, ou seja, ninguém abate esse povo. E alguma coisa para a gente pensar, e eu vou pensar rapidamente. A primeira coisa que eu quero pensar aqui é que, lembra do judaísmo? É a religião do qual Jesus entrou e combateu. É esses caras aqui. E essa religião, ela é ineficaz. Ela é desumana, é uma religião que não traz progresso, é uma religião intolerante, é uma religião que Jesus vai combater isso. A gente vai perceber o quanto essa religião é desumana nas palavras de Jesus. Jesus vai chamar eles de raça de víboras, de hipócrita, de um monte de coisas que eles nunca tinham ouvido antes. E através das palavras de Jesus, você vai perceber que essa religião atual aqui, ela é uma religião ineficaz. Por isso que Jesus vem e fala assim, não, eu não quero aproveitar essa religião, porque essa religião não serve nem para ser aproveitada. Tem que criar uma nova. Só que, apesar do judaísmo ser o que ele era, existiam pessoas como Gamaliel. Você vê uma outra pessoa que também fazia parte dessa religião e que a gente vai perceber que ele é uma pessoa boa? Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era um frouxo, na verdade, mas ele acreditava. Do jeito frouxo dele, mas acreditava. Foi ter com Jesus à noite porque ficou com medo dos camaradas da represária, mas ele acreditou. E outras partes dos evangelhos que a gente vai perceber que Jesus pregava o evangelho e algumas pessoas que faziam parte desse sinédrio acreditaram. Mas eram frouxos igual Nicodemos, com medo da represária, eles acreditavam de maneira tipo agente secreto. Sabe aquele colega de trabalho que você tem e que você descobre 2, 3 anos depois que ele é cristão? Numa conversa ou outra, ele fala, eu também frequento a igreja. 2, 3 anos depois. Crente, agente secreto. Você só conhece depois. Por quê? Porque não revela. É tipo Nicodemos e algumas pessoas que acreditavam nessa época. E tem Gamaliel. Então, o judaísmo tem Gamaliel. Então, isso me leva a pensar o seguinte, que o testemunho de Deus está em todo e qualquer lugar. É isso que a gente tem que pensar.
Por exemplo, a gente bateu na igreja católica a vida inteira. Pensa um pouco para apanhar, igreja católica. Bateu a vida inteira, a igreja católica nunca valeu nada. Eu, na minha época, principalmente no meio pentecostal, igreja católica não vale o saldo batizado. Então, a gente, se a igreja, quando o cara fala, sou católico, os pentecostais da minha época interpretavam assim, sou incrédulo, não acredito em nada e em ninguém. É isso que a gente entendia. E bateu a vida inteira. Só que a gente tem que pensar assim, aí a gente começa a estudar e começa a entender uma coisa. Por exemplo, de 2000 anos de história, 1.200 anos foi monopólio da igreja católica. Não existia outra igreja, só igreja católica. De 2000 anos, 1.200 anos foi monopólio da igreja católica. E eu achar que nesse período Deus não teve o seu testemunho, eu estou dizendo o seguinte, que mais da metade da história, Deus não teve o seu testemunho, Deus não falou, Deus não salvou. Não é ignorância da minha parte? É ignorância da minha parte. Deus sempre teve o seu testemunho. Por exemplo, de 1.200 anos de monopólio de igreja católica, 1.000 anos foi considerado o período das trevas. E durante esse período das trevas, Deus teve sempre o seu testemunho. Sempre Deus levantava um, sempre Deus levantava outro, e eram padres, monges, que estavam sendo levantados para contrariar os interesses da igreja católica, para combater contra o pecado, que levantavam para poder defender o evangelho, defender Cristo, defender a palavra, defender a Bíblia. Tinha muitas pessoas que se levantaram. E que através dessas pessoas o testemunho de Deus não morreu. E a reforma protestante, que aconteceu 1.500 anos, no ano de 1500, só aconteceu por causa desses pré-reformadores. Não foi Martim Lutero que levantou do nada e surgiu Martim Lutero, e Martim Lutero foi e reformou a igreja católica. Não, não foi. Foi uma sucessão de homens que se levantaram e que morreram, inclusive, nas fornalhas, por causa dessa tão sonhada reforma. Então a reforma protestante só aconteceu porque pré-reformadores morreram nas fornalhas, buscando a reforma tão sonhada que Martim Lutero conseguiu. Mas Martim Lutero é só a ponta do iceberg. E ele só conseguiu ter o êxito na reforma protestante porque outras pessoas deram uma vida por aquela tão sonhada reforma. Que aconteceu, quem sabe, 600, 700, 800, 1.000 anos depois. Mas graças a esses homens. De pensar em todo canto do mundo, na África. A gente pensa que Deus não está na África. Que Deus não tem testemunho na África. A gente tem a prepotência de achar que se nós brasileiros não nos levantarmos e enviarmos missionários para a África, ai da África. Como se nós fôssemos aquele tipo de gente dizendo assim, ó, se eu não for, não tem salvação. E Deus está ali implorando, pelo amor de Deus, vai, que se não for, aquele povo vai morrer. Não, Deus tem o seu testemunho. Quantas vezes a gente falou assim, a África precisa ser evangelizada, a África precisa ser evangelizada, e quando eu pensei que a África realmente precisava ser evangelizada, eu conheci um camarada, um africano, o nome dele era Balói, que você tinha vergonha de conversar perto dele, porque o cara tinha um português tão perfeito, o português do cara era de dar inveja, é de dar inveja, e era o cara que eu ia evangelizar lá na África. E eu conhecia esse camarada, eu conversava com ele em poucas palavras, é claro. Porque quando você cala, você se passa de sábio. Por quê? Porque o camarada tinha um português que dava inveja. Você chamava ele para pregar, o vozeirão do cara era... Cid Moreira ficava vergonha de falar perto dele. O cara com vozeirão, com português perfeito. E o cara sabia de Bíblia, que eu tinha vergonha de conversar com ele, de Bíblia. E ele estava vindo para o Brasil para evangelizar os brasileiros. E eu pensei, meu Deus, que inverso. Aí eu falei assim, aí eu conversando com ele, amizade, falei, Balói, mas o que está acontecendo aí? Ele falou, não, Raul, tem tanto missionário na África, e tanta gente, e tantos africanos pregando o evangelho, que agora os africanos estão pregando o evangelho no mundo. E agora nós estamos vindo aqui para dar curso para vocês. E realmente, né, você vê, o cara, hoje, por exemplo, o cara é professor universitário, ele dá aula de direito na faculdade lá em Goiânia. E ele chegou aqui, uma trouxinha, igual o Chaves, né, com uma trouxinha nas costas. Chegou aqui, entrou, a primeira coisa que ele fez, entrou numa faculdade,
Levou 10 anos para terminar uma faculdade, o limite do curso de Direito. Aos trancos e barrancos, conseguiu pagar, mas quando ele entrou na faculdade, ele se destacou. Mas destacou de um jeito tal, que onde ele passava, ele era reconhecido pelo reitor da faculdade, todo mundo, porque o cara era uma inteligência que não tinha maior. Porque o cara destacava em tudo. Eu me lembro que ele estudava aqui na Metodista, aqui em São Paulo, e aqui, né, é São Bernardo, né? São Bernardo. Aí ele falou, Rodrigo, vamos lá, que eu tenho que quitar uns débitos meus lá na faculdade e tal. Quando eu entrei na faculdade, todo mundo veio cumprimentar o cara. Falei, caramba, o cara é importante. Eu fiquei importante perto do cara. E ele ia passando nos corredores, os professores paravam de dar aula. Ô, Balói, pelo amor de Deus, você está aqui, o reitor da faculdade, todo mundo batendo continência pro cara. Porque o cara era hiper inteligente. Foi para Goiânia e não foi diferente. Terminou o curso dele de faculdade, foi terminando o curso, foi chamado para ser professor. Hoje ele é professor universitário, numa faculdade importante ali em Goiânia. E é reconhecido no meio do direito ali, que é incrível. Eu fico pensando, esse cara é o cara que eu estava indo evangelizar. Por quê? Porque a gente tem a prepotência de que Deus não está ali. Deus só está aqui no nosso meio. Deus tem o seu testemunho lá. Deus tem os Balói lá. E muitos deles. Aí vieram os amigos do Balói, que eu conheci também. Cada um mais inteligente que o outro. E aí os caras espertos demais vinham para cá e ganhavam dinheiro. Por quê? Porque os caras tinham uma eloquência terrível, um português maravilhoso. Bíblias conhecidas de trás para frente, frente para trás. Pregava, o cara queria dar dinheiro para ele. Tem gente que está ganhando dinheiro aí. Tem muito africano aí ganhando dinheiro aí. Absurdo, meu. Cada oferta R$500, R$1.000 aqui, R$2.000 ali. Que o Silas Malafaia está com inveja. E muitos enveredou por esse caminho do evangelho da prosperidade que deu certo. É claro que não, muitos também são sérios. Mas de demonstrar para vocês que Deus está lá. Tem igrejas lá na África lá que 2, 3, 4 mil pessoas numa reunião. E a gente está nessa prepotência, achar, não, se eu não for, coitado deles, vão tudo morrer, vão tudo para o inferno. Não, Deus tem os seus testemunhos. Em todo canto. Nos países árabes, Deus tem os seus testemunhos. Você não acha que não tem? Deus tem. Deus ama os árabes. Tem gente que acha que Deus não ama os árabes, mas ama os países dito árabes. Deus tem os seus testemunhos ali também. Em todo canto do mundo. Onde você mais imaginar, você vai assim, ah não, ali não tem jeito. Deus tem o seu testemunho de lá também. Todo canto. Como tinha Gamaliel no meio dos fariseus. Como tinha Nicodemos e outros vivendo no meio dessa religião ineficaz. Sabe outro ponto interessante? Para a gente pensar? É que ele vai dizer uma frase muito interessante, ele vai dizer assim, ó, tome cuidado para a gente não se ver lutando contra Deus. Isso Gamaliel vai dizer. Toma cuidado. Porque de repente a gente vai estar lutando contra Deus. Porque olha só o que está acontecendo aí. Se for fogo de palha, ele vai dizer isso. Tem gente que discorda disso, né? Vai dizer que não, tá, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas é fogo de palha acaba. É claro que, né, se você disser assim, ó, o que é de Deus permanece, o que não é de Deus não permanece, a gente vai dar um debate terrível aqui, né? Tem coisa aí que é milenar, né? Tem coisa que não presta, que tem mais de 1000 anos. Não presta. Permaneceu. Não, mas eu não quero entrar nesse detalhe aí, não, porque esse detalhe aí é forte. Mas de pensar assim, em outras palavras, eu estava dizendo assim, se for fogo de palha, isso aí vai acabar rápido. Mas se for coisa de Deus, esquece. A gente vai lutar contra Deus. E lutar contra Deus não é fácil. A gente vai perder. Então ele vai dizer em outras palavras, porque o que estava acontecendo com os sinédrios? Eles estavam rejeitando o Evangelho. Então, significa dizer o seguinte, rejeitar o Evangelho significa rejeitar a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Cara, vocês estão pode ser que a gente esteja rejeitando a Deus. Eles não estavam rejeitando Pedro, nem João, nem Tiago. Eles não estavam rejeitando a igreja, não, eles estavam rejeitando a Deus. Isso Gamaliel vai dizer em suas palavras. Que quando nós rejeitamos o Evangelho, nós não estamos rejeitando as pessoas, e nem a igreja, estamos rejeitando a Deus. Aliás, essa é a questão.
Porque, como eu disse no princípio, se eles pensassem racionalmente, eles iriam estar a favor do Evangelho, porque o Evangelho é benefício. Mas como eles pensavam com o coração, o que acontece com o coração? O coração vai revelar o quê? Vai revelar o cerne da questão. E qual que é o cerne da questão entre o homem e Deus? Rebelião. O homem está em constante rebelião contra Deus. É claro que nessa rebelião contra Deus, ele não declara que a rebelião dele é contra Deus, ele começa a ferir as pessoas. Por isso que Paulo vai dizer lá na frente, dizendo assim, a nossa luta não é contra as pessoas. Ele vai dizer qual é o nosso alvo, o nosso foco. Né? Mas aí ele está pensando, por quê? Porque a gente tem uma tendência de depositar a nossa ira que a gente tem contra Deus nas pessoas. E aí a gente maltrata, a gente xinga, a gente... Quantas pessoas você não ouve falando mal do Evangelho e vai dizer assim, esses crentes burro, que não pensa, essa igreja de gente mesquinha, e começa a xingar, não é assim? Mas na verdade, a ira deles não é contra nós, e muito menos contra a igreja. A ira é contra Deus. O homem natural, há uma declaração, algo declarado, uma rebelião declarada entre o homem e Deus. Então qual o problema desses caras aqui? Não é contra Pedro, não é contra a igreja, não é contra aqueles irmãos da igreja primitiva, mas é contra Deus. Há uma declarada rebelião entre o homem e Deus. Então às vezes você prega o Evangelho e a pessoa rejeita. E ele rejeita dizendo, isso aqui é um atentado contra a minha inteligência. Ele vai usar esses artifícios, essas coisas, mas na verdade, ele está uma briga contra Deus. Ele precisa resolver esse problema com Deus. Ninguém vai aceitar o Evangelho aceitando os ensinamentos da igreja ou o ensinamento das pessoas. Ela só vai aceitar o Evangelho o dia que ela entrar em paz com Deus. O dia que ela resolver esse conflito. Quando quebrar esse conflito, ela começa a entender o Evangelho. Ela começa a viver o Evangelho. Aí ela começa a pensar racionalmente. Não mais com o coração. Porque quando a gente pensa no coração, o coração quer o quê? O coração quer prostituição, quer pornografia, é lascívia, é egoísmo, é separação, é traição, é ódio. Isso é o coração. E aí quando o coração bate de encontro com o Evangelho, ele não quer nada disso. Porque o Evangelho vai ensinar o quê? Pureza, respeito. Vai ensinar o quê? Dignidade, amor, paz. E aí o coração não quer nada disso. E aí a gente pensar nesse ponto de vista. Que quando nós rejeitamos o Evangelho, não é o nosso caso, porque a gente fez o contrário, não foi? A gente aceitou o Evangelho. Porque ninguém que chega diante do Evangelho que não tem resposta para ele. Isso é coisa interessante. Todas as pessoas que estão diante do Evangelho têm resposta para ele. Ou sim ou não. Ninguém que chega diante do Evangelho fala assim, talvez. Esse talvez significa não. Eu sou indiferente. É não também. Não cheira e não fede. É não também. São desculpas para dizer não, não quero. Mas a gente vai ver duas classes de pessoas aqui. Aqueles que aceitaram o Evangelho e estão se alegrando e vivendo e amando esse Evangelho. E há aqueles que estão odiando. Mas não tem ninguém dizendo assim, eu sou simpático com esse Evangelho. Porque os simpáticos fazem parte dos que odeiam o Evangelho. Então ninguém que está diante do Evangelho não tem resposta para ele. Graças ao Senhor que a nossa resposta foi sim. A gente abraçou o Evangelho. Mas não enfureça com o outro que não aceitou o Evangelho através de você, porque na verdade a luta dele é contra Deus. E esse é um conflito do homem natural. Ele e Deus. Enquanto não tiver paz. Por isso que ele fere as pessoas. Pessoas que rejeitam o Evangelho, elas tendem a ferir pessoas. E por que elas ferem pessoas? Veja o ódio das pessoas contra o Evangelho. Veja o ódio que as pessoas têm contra a Bíblia, contra os cristãos. Por que esse ódio não é ódio contra Deus? Mas por que elas ferem as pessoas? Porque enquanto elas não tiverem paz com Deus, elas não terão paz com o próximo. Porque essa é uma cadeia que funciona assim. Se você não ama, a Deus, jamais amará a sua criatura. Amará.
a sua semelhança. Então essas pessoas são odiosas. Não se enfureçam com elas, pelo contrário. Elas têm um problema contra Deus e esse problema precisa ser solucionado. E aí é um problema dela com Deus e ela vai ser resolvida. Então não deixe de pregar o evangelho porque a pessoa te odeia. Não deixe de pregar o evangelho porque a pessoa não gostou de você. Não deixe de pregar o evangelho porque a pessoa rejeitou o evangelho. Pelo contrário, há muitas pessoas que vão rejeitar o evangelho. Mas elas não estão rejeitando o evangelho. Nem a igreja, nem você. Mas rejeitando ao Senhor. Gamaliel vai dizer aqui. E aí eu vou encerrar. Versículo 41 e 42 vai dizer o seguinte, que eles saíram, depois de ter apanhado, e eles foram para onde? E todos os dias no templo, né? O templo significa pregação pública. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e pregar Jesus. Que coisa interessante, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Ninguém abate esse povo. Não há abatimento. Não tem ninguém que consegue botar esses caras para baixo. E aí eu fico vendo e olhando para esses camaradas. Os camaradas estão presos constantemente, passando na cadeia, sendo açoitados, né? Vivendo, sabe aquele fio que divide a vida e a morte. Eles estão nesse perímetro aí. Eles não sabem se vai viver, se vai morrer. Estão lá presos. De hoje a gente não passa, a gente vai morrer. Mas eles não estão preocupados em morrer também não. Só que é uma coisa muito interessante de pensar. Os caras acabou de livrar-se da morte. Acabou de livrar da morte. Eles iriam morrer. E qualquer gente que falou assim, eu livrei da morte, o que ele vai fazer? Ele vai embora para a casa dele, ele vai sumir, desaparecer. Mas esses aqui não, eles vão voltar a fazer a mesma coisa que pode ser que leve eles de novo. E aí vai acontecer as primeiras mortes, a gente vai ver isso mais para frente. Mas de pensar que nada abate esse povo. E aí eu fico olhando para esses textos e isso me humilha demais. Por que me humilha? Porque aí eu fico olhando para a minha vida. E o que me abate? O que me faz desistir? Às vezes as pessoas falam assim, eu estou querendo desistir do evangelho. E aí você vai perguntar por quê? Não, porque vai morrer? Vai morrer? Alguém está te ameaçando, o seu marido está te ameaçando que vai te matar porque você não abandonar o evangelho? É alguém que está com a espada no seu pescoço dizendo rejeita? É coisa do tipo? Não, é besteira. O que a gente vai ver no fundo, é gente que quer desistir do evangelho porque está desempregado. Não, cara, eu vou ver esse evangelho. Não, porque estou desempregado, nada acontece na minha vida e tal, e etc. Não, desistir porque meus filhos, não, minha mulher, não, coisa do tipo. Aliás, eu estou ficando sem paciência. Sinceramente, eu estou lendo a Bíblia e estou ficando impaciente. Não pode ser assim, né? Tem que ler a Bíblia e tem que ficar paciente. Eu estou impaciente. De tanto que eu ouço as pessoas dizer assim, cara, eu não quero mais o evangelho. Não quero. Por que você parou de reunir? Porque o irmão olhou para mim torto lá na banda. Porque o Diego falou para mim que eu estava desafinando. Não quer saber de igreja mais, de evangelho, eu vou embora. Essas coisas que nos afastam da comunhão. Coisa besta, entendeu? Coisa que tem a ver com fútil, coisa desnecessária, coisa que a gente resolve. E que a gente não dá para trocar Jesus por essas coisas. É muito mais sério. A gente está com espada no pescoço e fala assim, pode cortar, porque eu não vou desistir. Né? Com vivendo ou morrendo, eu vou prosseguir. E eu não estou nem aí para esses caras. Vou continuar seguindo a minha vida. Vou pregar o evangelho, ainda que custe a minha vida. Aí eu fico pensando, meu Deus, esses caras estão morrendo e eles não desistem. E a gente está com dor de dente, falando, eu vou largar Jesus porque meu dedo não para de doer. E aí eu fico impaciente com esse tipo de coisa. Estou ficando impaciente, irmão, de ouvir essas coisas. Sabe, porque tem coisa muito mais séria. Olhar para a igreja primitiva é não deixar a dor de dente ser um imbecil. Ou coisa do tipo. Não existe nada nesse mundo. Se a gente comparar com esses homens, não existe nada nesse mundo que nos tire da comunhão dos irmãos e que nos tire do evangelho, que nos tire pelo nosso amor a Cristo. Nada justifica. Casamento não justifica, emprego não justifica, desemprego não justifica, não ter as coisas não justifica, nada justifica. Nada.
E aí quer brigar com esse cara da Bíblia aí, comigo não. Então isso nos humilha. Então é importante a gente parar e refletir. Que tem coisas muito mais importantes, coisa muito mais séria que esses homens enfrentaram e que nem assim levaram eles a desistir. A gente vai ver gente sendo apedrejada aqui. Aí você fala, não, mas é para aquela época. Não é para aquela época, não. Essa igreja de mártir aqui, ela ultrapassa as dos apóstolos. Até o ano 300 dessa igreja aqui, a gente vai ver gente morrendo com força, mas morrendo mesmo, sem dó. Que os livros estão derramando sangue, né? Pega os livros ali da igreja, da era dos mártires. É livro derramando sangue. E entra Império Romano, Idade Média, a gente vai ver esse povo morrendo de maneira trágica, tudo por amor ao Evangelho. E olhando hoje, você acha que não tem gente aí? Tem um monte de gente. É que isso não propaga, isso não é mídia. Mas tem um monte de gente morrendo, literalmente, pelo Evangelho. E a gente está morrendo de quê? Nada. A gente às vezes morre de amor, de paixão, coisas do tipo que leva-nos a desistir e trocar essas coisas por Jesus. E aí isso vai refletir e vai nos levar a pensar que tipo de evangelho que eu estou vivendo. Qual é o compromisso que eu tenho com esse evangelho? Porque o compromisso desses caras é a vida. Qual é o meu compromisso? Isso me leva a refletir, pensar e me humilhar, claro. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e bom o tempo todo. Obrigado porque a alegria do Senhor nos invade nessa noite, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é maravilhosa. Ela é combustível, Senhor, para que nós continuemos, Senhor, as nossas batalhas e as nossas lutas. E que o Senhor nos dê força a cada dia, Senhor, para jamais trocarmos o Senhor por qualquer outra coisa. Forças para prosseguir no Evangelho, para abraçá-lo, ainda que custe a nossa própria vida, Senhor. Então nos abençoe. Abençoe esse ano que ora se inicia, que se segue. O Senhor nos dê força para cumprir as nossas metas, Senhor. Aquilo que propomos no início do ano, que o Senhor venha nos ajudar a chegar no final deste, com os propósitos finalizados e concluídos, para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.